Glória a Deus. Amém? Aleluia. Quem está animado aí? Amém. Ai, gente, eu estou um pouco cansada. Mas eu estou animada com Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar os irmãos para abrir na palavra de Deus em Isaías 49. Isaías 49, 1. Glória a Deus. O Espírito Santo já está agindo em nossos corações, já está nos fortalecendo, já está nos enchendo, já trazendo a alegria da salvação no nosso coração, a certeza que um dia nós iremos morar com Jesus. Amém? Graças a Deus. Isaías 49, 1 fala: ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Amém? Vamos fechar nossos olhos, orar mais um pouquinho. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eis aqui, Senhor, a Tua palavra, que ela possa cair em nossos corações com a unção do Espírito Santo, Senhor. Que ela produza em nós muitos frutos, Pai, e que nós possamos ser santificados através dessa palavra, para cumprirmos o Teu propósito em nossas vidas. E todos digam: amém. Graças a Deus. O título da pregação de hoje vai falar sobre chamado, e o chamado que a gente pensa que está escondido. Eu não vou falar que é o chamado escondido, porque não. O chamado que a gente pensa que está escondido. Amém? E aqui, em Isaías 49, eu vou pôr no contexto bíblico, mas depois eu vou fazer uma aplicação pessoal para a igreja. Amém? O contexto bíblico desse texto aqui fala do chamado de Jesus. Sabe? O chamado do Messias. Que ele seria a luz do mundo, a luz dos gentios. Amém? E o que acontece? Quando Jesus foi chamado, duas coisas aconteceu ali. Ele foi chamado para vir à terra, desde a fundação do mundo, certo? Chamou pelo nome dele. É a primeira coisa. Deus o chamou, sabia quem ele era. E a segunda é que ele fala lá no versículo 2, em Isaías, que fala assim: fez a minha boca como uma espada aguda. Nós sabemos que a palavra diz que a palavra é a espada mais afiada, né? Que tem 2 gumes, né? Então, é o próprio Jesus quando a gente fala sobre a palavra. E o que aconteceu? Ele está falando de si mesmo. Ele está falando do próprio Jesus. E fala assim, que essa espada foi e fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu. Está vendo? Está escondido. E me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Então, aquela flecha já estava pronta, mas ela estava guardada. Em Colossenses 1, 26 e 27, fala assim: um mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Olha que maravilha. Então, o chamado de Jesus, ele já estava pronto, mas ele ficou escondido. O mistério oculto que esteve escondido durante muito tempo, e ele foi manifesto a nós. Amém? Agora, aplicando isso para a nossa vida pessoal, nós também temos um chamado. Quando nós não conhecemos a Deus, ele realmente está oculto.
Você está vivendo de qualquer maneira, você não conhece a Deus, você não tem a iluminação do seu entendimento para saber o que Deus tem para você, e você simplesmente vive. Simplesmente você caminha nessa terra, acertando, errando, achando, fazendo as coisas, achando que está certo, às vezes errando diante da palavra de Deus, mas esse chamado está oculto sobre sua vida. Mas acontece que, quando nós nos convertemos, passamos a entender o principal chamado das nossas vidas. Jesus, qual que foi o principal chamado dele? Ser luz para o mundo, não é? Trazer a salvação. Aquilo que poderia realmente tirar nós do reino das trevas para transportar para o reino do Filho do seu amor, que é Jesus, que vai nos dar a vida eterna. Então, esse chamado traz à luz o nosso principal chamado, que é de todos que são cristãos. É ser sal da terra e luz do mundo. Você está vendo que Deus faz? Porque nós somos o quê? Imagem e semelhanças do Senhor. Eu estou falando aqui, eu estou até me arrepiando. Imagem, gente, é um negócio muito sério. Jesus veio para ser a luz dos gentios. Os gentios somos nós. E hoje, porque nós conhecemos Jesus, porque Ele é Cristo em vós, Cristo em mim, você, a esperança da glória, essa iluminação, o que acontece? É para nossas vidas também, para nós sermos sal e luz. Só que é o primeiro chamado. Ninguém pode fugir disso. Ninguém pode querer ser diferente disso. Só que, além desse principal chamado, que todos nós somos convocados e comissionados a fazer, nós temos o nosso chamado pessoal. E eu falo para você que esse negócio de chamado tem hora que confunde um pouquinho a gente. Você passa um tempo sem saber exatamente, Senhor, eu penso que é isso, mas será que é isso? Ou você começa a fazer alguma coisa e vem uma frustração ou uma limitação e você, não, isso não é para mim. Eu vejo na minha vida profissional o que aconteceu comigo, um exemplo prático para ilustrar isso aí, porque isso acontece no mundo espiritual também. Eu entrei na Unifei, já vai fazer 15 anos que eu estou lá. 15 anos, ó, passa rápido, né? Parece que foi ontem. E o que aconteceu? E eu sempre falava assim, porque eu achava que para ter uma profissão, tinha que ter um título de bacharelado lá, né? Um advogado, um engenheiro, um médico, um dentista. E eu falava assim, dentro comigo, assim, eu não tenho chamado, eu não tenho profissão nenhuma no meu coração. Não. E aí eu fui passando, até que um dia caiu minha ficha. Eu falava assim, quando o meu primeiro emprego numa escola de natação, eu falei para minha chefe assim, era recepcionista, eu falei assim, olha, você me registra como secretária. Como secretária, porque eu quero trabalhar como secretária. Aí eu comecei a lembrar do meu primeiro emprego. Secretária. Aí sabe o que aconteceu? Sabe o que eu sou hoje? Eu sou secretária. E eu, Senhor, glória a Deus, coisa que nem eu mesmo conhecia de mim. Tem gente que já é uma maravilha. Na profissão, pequeno fala, quando eu crescer eu vou isso, e quando cresce é aquilo e aquilo. Pronto. Mas eu falo para você que tem pessoas também que, assim como eu, não sabe exatamente aquilo que foi chamado. Agora, trazendo para o mundo espiritual. No começo, eu achava muitas coisas. Eu achava muitas coisas do que eu poderia ser na casa do Senhor. Eu achava que tinha que fazer muitas coisas também ao mesmo tempo, a ponto de eu ficar muito cansada. Pode fazer muitas coisas? Pode. Mas quando você entende o seu chamado, querido, aquilo é diferente sobre a sua vida. Você tem prazer em fazer. Você sente a limitação sua natural, sim. Mas tem aquela outra coisa que te impulsiona assim, para frente.
E é sobre isso que nós vamos falar. E fala assim, no versículo 1. Não, vou falar a partir do versículo 2. E fez a minha boca como uma espada aguda. Está vendo que é uma arma? Jesus é uma arma na nossa mão, porque é a palavra, está vendo? Fala duas armas aqui, ó. A espada, que é para ser empunhada numa luta próxima, que isso acontece na vida da gente, nos nossos dias próximos, e também a flecha. Essa arma era lançada, ó, para longe. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre a flecha. Sobre o nosso chamado de flecha limpa na mão do Senhor. Amém? E vamos notar aqui que a flecha, eu quero falar um pouquinho sobre a flecha especificamente, tá? Porque há 3 componentes: o arco, a flecha e o arqueiro. É um conjunto. Então vamos dizer que Deus é o arqueiro, o arco é a arma que ele vai usar para nos lançar, que ele sabe qual é que vai ser, e nós que somos a flecha. E a flecha, eu fui pesquisar sobre os componentes da flecha. Por que Deus, ele pega coisa do nosso dia a dia para nos fazer entender alguma mensagem que ele quer passar? Para ficar palpável para a gente, porque no espiritual não tem como você explicar tudo que Deus tem que fazer. E aí, peguei alguns componentes da flecha. O primeiro é a haste. É aquele cabinho, é a varetinha lá da flecha, certo? E a haste, para ela ser eficaz, ela tem que ser reta. Aí, característica da flecha. Primeiro, ela tem que ser reta. Ela tem que ser obediente a Deus. E se está um pouquinho tortinho, Deus vai lá e dá uma lixadinha, alisadinha, até ficar no ponto, certo? Ela precisa ser leve. Não dá para você pegar um pedaço de madeira grosso para ser flecha. E a leveza me levou do peso do pecado. Só quem pode deixar essa flecha no peso certo, leve, para ter condições de voo, é o Senhor. Ele tira os enroscos, ele tira os excessos, ele deixa no peso certo. Ela tem que ser limpa também, porque a flecha, quando ela é de madeira, ela tem farpas. Olha o processo aí na nossa vida. Coisa linda, né? Deus mostrando Jesus como uma flecha que ia ser lançada entre os gentios para cumprir um propósito, e nós também. Fazendo essa construção na nossa vida. Tem que ser limpa, sem farpas. E o que mais achei interessante, o comprimento da flecha, o tamanho da flecha, ele tem que ser a medida da puxada do arqueiro. Porque se for menor, ela vai desenroscar lá da linha, do nível da linha, ó, vai cair na mão do arqueiro aqui, ó, e vai machucar. Então, é na medida. É o tanto que você vai puxar e ela tem que sobrar um pouco. Quem dá essa medida para nós? O Senhor Deus. Temos que ter a medida de Deus em nossas vidas. Nossa vida tem que ser pautada no que Deus diz para nós. Então, tem que ser reta, leve, limpa e na medida da puxada de Deus. E quem que dá essa medida é o Senhor. Porque o graveto por si só lá, a madeira por si só não faz isso. Ela pode ter vários tamanhos. Mas à medida que o Senhor vai usar você no arco dele, ele vai pôr na medida dele. Da puxada dele para ter eficiência. Amém? Estão entendendo aí, gente, até aqui? O chamado. Vocês já pensaram sobre isso? Sobre o chamado de Deus na vida de vocês?
aquilo que o Senhor confiou, designou, separou para você fazer? Além de ser sal da terra e luz do mundo, por onde você passar, é algo a se pensar, se alguém ainda não despertou para esse lado. Não dá para viver uma vida nessa terra sem propósito, porque ela fica vaga, ela fica solta. Um navio, quando ele vai sair de um porto, ele tem que saber o destino dele, sabe por quê? Porque ele tem que saber quanto que ele vai levar de comida, de água, o tempo que ele vai ficar no mar, para onde que ele está indo, para dar tudo certo na chegada. Nós precisamos saber para onde nós estamos indo. O nosso alvo final, o nosso destino final é o céu. Mas enquanto nós caminhamos aqui, tem algo confiado em nossas mãos. Não dá para fugir do chamado. Você se sente frustrado, você se sente desanimado, você se sente não cumprindo no propósito. E muitas das vezes, você já sabe qual é o seu chamado, mas acontece uma coisa interessante aqui. Eu falei da haste, né? Agora, outra parte da flecha, é porque tem tantos itens que você tem que prestar atenção para fazer as coisas certas. As penas. As penas não é só para deixar a flecha mais bonitinha. Ela tem uma função importante no voo da flecha. Ela dá o equilíbrio. Ela dá o equilíbrio. Ela dá a estabilidade no voo. Aí a pena me falava da ação do Espírito Santo nas nossas vidas. É Ele que dá esse equilíbrio. Ele que sustenta a gente durante esse voo. Porque a palavra diz que Jesus foi, mas que Ele mandaria o Consolador, que é o Espírito Santo, e é Ele que nos ajuda, é Ele que nos sustenta, é Ele que ora por nós quando a gente não está conseguindo orar. Então, essa flecha vai ser lançada. Tá? Ela tem um propósito a cumprir. Mas durante essa trajetória, quem vai te sustentar é a ação de Deus na sua vida através do Espírito Santo de Deus. Amém? Aí tem a ponta da flecha. A ponta da flecha é algo que tem que estar afiado, cortante. Sabe, tem que estar em dia. E quem faz essa afiação em nós é o próprio Deus. Ele vai lá, molda daqui, molda dali, ajusta, até ela ficar bem pontiaguda. Quando ela entrar no alvo, ela furar e cumprir o propósito. Então, a ponta fala sobre moldagem. Fala sobre obediência. Quanto mais a gente se entrega nesse processo do Senhor moldar as nossas vidas, mais bonita a ponta dessa lança vai ficar. Mais eficaz, mais eficiente. Mas tem que dar lugar. E na hora que está moldando, dói. Deus permite algumas coisas acontecerem em nossas vidas, sabe para quê? Para nos estreitar, nos apertar, nos amolar, sabe? Vai lixar ali, ó. Vai riscar. Sei lá se afia com pedra. Isso aí até faísca, né? Uxi! Então, olha. A ponta. Tem que ter entrega. Tem que se integrar, fazer entrega nesse processo para ficar uma ponta afiada. E tem a rabeira da flecha, que é onde que tem um encaixe que encosta lá no cordão lá do arco para dar fixação ali. Você fica na mão do oleiro, na mão do arqueiro. Estou lembrando do pastor Mauro aqui, semana passada. Na mão do arqueiro tem a parte de Deus, né? Mas tem a nossa parte. Nós precisamos nos encaixar. Senão fica estável. Imagina a ponteira dela redonda, a rabeira dela redonda.
Vai ficar deslizando assim, não vai parar nada. É a nossa parte com o Senhor. Precisamos estar preparados. O Senhor já escolheu o nosso tamanho, já pôs a pena, que é o Espírito Santo, a ponta ele já afiou, e agora a gente se prepara para ser lançado. Mas acontece que a palavra diz que essa flecha, ela não foi lançada naquele momento. Ela não foi lançada. Então você acha, você está pronto? Agora eu vou fazer, maravilha, agora eu estou preparada. Estou prontinha, estou inteirinha. Deus já está com o arco dele na mão aqui. Mas antes de você ser lançado no seu ministério, agora eu vou falar de ministério especificamente, que foi o que aconteceu com Jesus, ele ficou oculto na aljava do Senhor. Não foi lançado na hora que ele queria. Estava pronto. Ele achava pronto. Excelente. Mas não era o tempo ainda. Nossas vidas é assim também. Há um tempo que o Senhor vai te colocar na aljava para trabalhar na sua vida. E agora a aljava, eu vejo aqui como um ambiente de comunhão, que é a igreja. E eu quero falar um testemunho rápido aqui, que a gente precisa estar na casa do Senhor, gente. Aqui é o corpo de Cristo. Eu posso dar um exemplo. Semana passada eu vim aqui, eu estava muito cansada, muito ansiosa, porque período de matrícula, quando eu trabalho na secretaria de curso de pós-graduação, período de matrícula é tenso para mim. Eu fico muito cansada no serviço, eu fico estressada emocionalmente, eu fico com ansiedade, com dor no peito. E eu cheguei aqui desse jeito, arrebentada. E às vezes dá vontade até de chorar, mas sabe quando você está tão cansado que você nem chorar você consegue, para ver se dá uma extravasada? Não, nem isso. Você, ai, Senhor, me ajuda aqui, ajuda eu. Ajuda eu, só põe a mão no coração, eu não estou aguentando hoje. Está apertada aqui, Senhor, está difícil. Aí sabe o que aconteceu? Aí acabou o louvor, ainda estava. Você está pensando que o negócio vai assim sair de uma hora para outra? Não, ele resiste. E aí passou, eu ainda estava com aquele aperto no coração. Aí o pastor Mauro pegou uma palavra abençoada aí do oleiro. E enquanto a palavra era derramada sobre as nossas vidas, sobre a minha vida, o Senhor foi fazendo algo. Foi curando. Sabe o que aconteceu? No final do culto eu falei assim, cadê? Gente, eu falei para o João, precisamos ir na casa do Senhor. É muito bom, não dá para vir, gente? Amém? Assiste o culto em casa, glória a Deus. Deus fala com você, amém. Mas há algo maravilhoso na comunhão. E a flecha, ela não poderia ser lançada se ela não passasse pelo tempo do esconderijo da aljava, junto com as outras flechinhas. Vocês estão entendendo o mistério? E aí que está a beleza que Deus faz na nossa vida. A comunhão, ela fortalece. A comunhão, ela nos ensina através da vida das pessoas. A comunhão nos edifica através dos testemunhos do que o Senhor faz na vida dos irmãos. É um pensamento enganoso das pessoas que falam assim, eu tenho Deus no coração, tenho Jesus no coração, eu não preciso de igreja. Isso é engano. Sabe por quê? Para você se tornar alvo fácil do inimigo, da ação do inimigo. Sabe? Uma ovelha, quando ela está dentro do rebanho, o que acontece com ela? Quando chega um lobo, alguma coisa ruim, todas fazem barulho. É um sinal de alerta. E todas ficam uma próxima da outra ali. Agora, sozinha, sabe o que vai acontecer? Ela está ali, ela vai ser alvo fácil para a ação do inimigo. E alguns exemplos agora de esconderijo.
que Deus fez na vida de alguns homens e mulheres de Deus. O primeiro exemplo eu quero falar de Davi. Davi, ele foi ungido a rei, mas antes ele estava escondido lá atrás das ovelhas. Ninguém sabia quem era Davi. Davi também, depois da unção dele a rei, sendo perseguido por Saul, nós bem sabemos essa história, ele teve que se esconder de novo. Onde? Na caverna. Na caverna de Adulão. E lá, olha, só tinha pessoas interessantes. Olha, pessoas em aperto, endividado, espírito desgostoso. Tá vendo? E ali fala que ele se fez chefe deles. Agora você pensa num negócio desse. Um homem ungido a rei. Não, Deus não tinha tirado Saul do comando. Saul perseguindo ele. E ele vai para um lugar onde as pessoas da melhor qualidade estavam lá. E ele se fez chefe. Pensa num negócio desse, não é interessante? Que coração esse de Davi, né? Não, porque agora eu sou o rei de Israel. E agora eu só vou liderar o meu exército. E eu vou entrar e vou sair, porque ele já fazia isso mesmo. E é só esse povo que eu vou liderar. Não. Numa situação de aperto, ele foi lá para aljava, junto com as outras flechinhas. Mas desde quando ele estava lá atrás das ovelhas, até o tempo que ele foi na caverna de Adulão, até ele ser realmente ungido e reconhecido por todo Israel como rei, foi o tempo da aljava, do esconderijo. Você está passando por esse tempo aí? De aljava na sua vida? Em relação ao ministério? Deus te colocou aí nesse lugar? Ou você que se escondeu? Tem isso também, né? Porque tem hora que a gente esconde. Davi precisou esconder, porque foi necessário. Mas foi um esconderijo de Deus. Esther também, para entrar na presença do rei Assuero, ela teve que ficar 12 meses. 12 meses. Lá, 6 meses ela ficou lá com óleo de mirra, lá, mergulhada naquilo lá, tomando os banhos lá, sendo, né, ungida. E 6 meses com especiarias e com coisas para a purificação das mulheres. Ela não foi de qualquer jeito na presença do rei. Ela ficou escondida um tempo. Até manifestar Esther sendo rainha, ela estava no meio do povo que tinha vindo como escravo no cativeiro. Estava no meio daquele povo. E era órfã, foi criada pelo... Acho que é primo, né, pastor? É primo dela que foi criado. Era uma flechinha que já tinha sido feita pela mão do Senhor e estava na aljava, que ia cumprir um propósito. Você tem um propósito. Não se esqueça disso. Se você ainda não entendeu bem qual o seu propósito ainda, essa noite é um convite para você começar a buscar isso da parte do Senhor. Para o Senhor começar a dar entendimento, discernimento daquilo que o Senhor tem para as suas vidas. Mas, principalmente, você precisa se entregar nesse processo. Você precisa ter uma entrega de realmente buscar as coisas que o Espírito Santo traz ao seu coração para você fazer, para você ser, onde você for, seja na sua casa, seja no seu trabalho, por onde você for. Amém? Moisés também, antes dele voltar para o Egito lá, para conduzir o povo, ele ficou quanto tempo no deserto lá? 40 anos. Josué caminhou com Moisés 40 anos. E só depois ele ganhou a liderança para conduzir aquele povo. Mas por quê? Ele sempre estava acompanhando Moisés, ele estava sempre aprendendo. Quer uma dica?
Caminhe com pessoas que amam a presença de Deus. Não é fazer acepção de pessoas, não, porque você vai ter que, neste caminho, caminhar com pessoas também e estar e ajudar pessoas que não conhecem a Deus. Mas fica pertinho da flecha, da outra flechinha que já foi moldada por Deus ali, ó, que está preparada na aljava ali, ó, prontinha para ser lançada. Amém? E algumas coisas que falam sobre vivência na aljava, vivência na comunhão, eu achei bem interessante. É Romanos 12, 9, se você quiser abrir. É algumas recomendações. Teve uma Bíblia lá de estudo que eu peguei que estava assim, ó, Romanos 12, 9, aí em cima estava assim, mandamentos. E eu vejo que esses mandamentos é tudo na esfera assim, ó, da comunhão com os irmãos. Porque o primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Deus segundo, amar o próximo. A maior lei é como Jesus amou. E aqui, ó, e eu achei interessante que todo o verbo desse capítulo aqui, a partir do 9, ele está na forma imperativa. E a forma imperativa do verbo é o seguinte: ela é uma ordem, ou ela é um convite, ou ela é um conselho. Então, vamos dizer que isso aqui, ó, na vida com os irmãos, dentro da aljava, alguns conselhos, que isso aqui eu vou ler rapidamente aqui, mas como lição de casa, eu gostaria de convidar os irmãos para dar uma meditada nisso aqui e ver se sua vida está batendo um pouquinho com isso aqui. Amém? Porque eu fiquei meditando comigo mesmo ali, né? Ixi, esse aqui, ó. Aqui, ó. Olha que lindo, ó. Amem as pessoas sem fingimento. Eu estou lendo na versão nova versão transformadora, tá? Mas a sua também tá certa. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal. Apeguem-se firmemente ao que é bom. Olha que lindo, gente. Sem fingimento. Então é que você fala assim, amiga. Cuidado com isso. Se não tem esse sentimento realmente dentro do seu coração, peça para Deus mudar. Sabe o que acontece, gente? Eu já provei isso. Às vezes eu ficava aborrecida com alguma atitude de algumas pessoas. E eu sou humana, eu erro também. E aí eu ficava aborrecida. Aí eu falo assim, ai, Senhor, muda meus olhos. Muda a maneira de eu olhar essa pessoa. Coloca amor no meu coração. A palavra diz o seguinte: se os seus olhos forem bons, se aquilo que você vê forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Tudo em você vai ser luminoso, gente. Então, é tudo uma questão de mudar o olhar. Então, está falando assim, ó, amem as pessoas sem fingimento. Ame. Tá te convidando, tá te dando uma sugestão, tá te dando um conselho. Então, você tem condições de fazer, se você quer seguir o exemplo de Cristo, certo? Odeiem tudo que é mal. Você percebeu que o negócio tem raiz do mal ali? Rejeita, gente. O coração da gente tem um despertador. A gente logo sente, não. Tem aparência de bem, mas tem coisa mal ali. Rejeita. Apegue-se firmemente ao que é bom. Certo? Ame-se com amor fraternal, amor de irmãos, como se fossem irmãos. Quem tem irmão aqui? Todos nós, né? Não, mas de sangue, sim. Tem bastante. Tem alguns irmãos que a gente briga um pouquinho, né? Tem alguns irmãos que não dá bem com o outro. Mas, na regra geral, o que é? Você ama o seu irmão, não é? Se acontecer alguma coisa com ele, você vai lá correndo socorrer. É assim que Deus quer. Não é só o irmão lá da sua casa de sangue que você tem que socorrer. É o irmão também da casa do Senhor. Aí, ó. E tenham prazer em honrar uns aos outros. Honrar uns aos outros. Oh, mas isso é difícil, hein?
Porque você sempre quer ser o primeiro. Essa é a tendência do homem. Eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro, eu primeiro. Então, não. O irmão primeiro. O irmão é uma benção. Amém? Jamais sejam preguiçosos, mas trabalhe com dedicação e sirva ao Senhor com entusiasmo. A carne da gente é meio preguiçosa mesmo, né? Mas o Espírito agindo tira a gente do lugar de conforto. Amém? Alegre-se sempre em nossa esperança. Sejam pacientes nas dificuldades e não parem de orar. Quando membros do povo santo passarem por necessidade, ajude com prontidão. Estejam sempre dispostos a praticar a hospitalidade. Hospitalidade é você receber as pessoas para perto de você. Na sua casa ou receber ela na sua vida, para ela fazer parte da sua vida. Sabe? Uma coisa que eu tenho aprendido, que ser cristão precisa ser pessoas disponíveis e acessíveis. Você tem que dar acesso às pessoas na sua vida para elas te conhecerem. Não tem como você resplandecer luz se as pessoas não te conhecem. Aí você entra e sai da casa do Senhor e não se relaciona com ninguém. Está perdendo. Não está sendo acessível. É importante ser acessível na casa do Senhor. Ter comunhão com os irmãos, abraçar os irmãos, perguntar se o irmão está bem, está precisando de alguma coisa. Amém? Abençoe aqueles que te perseguem. Ô, delícia, hein? Não os amaldiçoem, mas ore para que Deus os abençoe. Vamos meditar. Quando você estiver com uma raiva de alguém, Romanos 12, partir do 9. A Bíblia toda é linda, né? Mas vamos aqui na vida prática, que eu acho que isso aqui ficou bem prático, né? Alegre-se com os que se alegram e chore com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas tenham amizade com gente de condição humilde. E não pensem que sabe tudo. Porque eu agora sei, eu sou o que sou. É porque aí você sabe tudo, né? Ainda mais que quando você vai fazer um trabalho na igreja, aí pastor, você pode dirigir esse trabalho aí? Ai, meu Deus do céu, aí o orgulho vem. Cuidado. Isso vem, gente, vem, é carne. Sabe? Tem que estar vigiando para ser humilde. Amém? No que depender de vocês, vivam em paz com todos. Ai, gente, não atira pedra, não. Vem ofensa, vem alguma coisa que é uma palavra dura que você não gostou. O coração sábio, ele é perdoador e deixa passar a ofensa. O Provérbios diz isso. Coração sábio. Amém? Amados, nunca se vinguem. Desde que a ira de Deus se encarregue disso, pois assim dizem as Escrituras: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o troco, diz o Senhor. Pelo contrário, se seu inimigo estiver com fome, dê-lhe de comer. Se estiver com sede, dê-lhe de beber. Ao fazer isso, amontoará brasas vivas na cabeça dele. Não deixe que o mal os vença, mas vença o mal praticando o bem. E aí, para finalizar, você passou o período na aljava. E você sempre vai estar nessa aljava aí de Deus, que é onde que Ele te esconde. Mas chegou o tempo do Senhor te lançar. E eu vi esses dias um pastor falando sobre isso. Olha, na hora que ele falou isso, doeu até meu coração, de tão lindo que eu achei. Ele falou assim, que a flecha estava pronta. E sabe o que aconteceu? Deus pôs ela no arco e puxou. E na hora que ela puxou, Ele trouxe para perto do coração dele. E sabe o que acontece, gente? O seu ponto de partida sempre será de perto do coração de Deus. Não tenha medo. Ele te preparou
já com todo o amor que ele tinha. E aí, ainda na hora de lançar, ele vai te puxar, trazer perto do coração e vai, te lançar. E aí, a trajetória é linda, sabe por quê? Porque essa trajetória é rumo a Jesus Cristo. Essa trajetória aqui, é rumo à eternidade. E enquanto nós estamos vivendo aqui, as pessoas estão vendo a flecha, cumprindo o propósito dela em direção a Cristo. Sabe? Resplandecendo a luz. Então, que você e eu sejamos uma flecha afiada na mão de Deus. Em nome de Jesus. Cumprindo o chamado que o Senhor tem para mim e para você. Amém? Todos, vamos aplaudir o Senhor Jesus com as palmas? Para dar honra e glória ao nome dele, que é poderoso, majestoso, maravilhoso. Amém? E que essa palavra possa ministrar no coração dos irmãos, tá? Romanos 12, a partir do 9, para meditação em casa. Tarefinha. Amém? Glória a Deus, maravilha, né, irmãos? Vamos ficar em pé. O Senhor continue abençoando, dando vitória, glória a Deus. O Senhor está trabalhando, fazendo de nós instrumentos para a honra e glória dEle, para levar a palavra dEle, né, abençoar, curar pessoas. O Senhor está fazendo uma grande obra, amém, aleluia? Juntos nós vamos mais longe, aleluia, glória a Deus. Sozinho a gente vai mais rápido, mas é perigoso. Sozinho é perigoso. Mas com Cristo é melhor, amém? Aleluia. Palavra abençoada, né? Que o propósito de Deus se cumpra na vida de cada irmão, nas nossas vidas. Possamos estar na trajetória do jeito que Deus quer. Dirigido com aquela peninha lá do Espírito Santo, no equilíbrio. Não é de qualquer jeito que é lançado, não. É tudo para a honra e glória do Senhor. No momento certo, na hora certa, no lugar certo, tudo por Deus, não é a flecha que sai da aljava e vai por conta própria. Não é verdade? É o Senhor que manda. É na mão do Senhor. Uma ótima noite para os irmãos, ótima quarta-feira, ótima quinta-feira. O Senhor te proteja, o Senhor te guarde, tua família, tua casa, teu trabalho, tua vida, teu coração, tua mente. Continue firme nos caminhos do Senhor, né? Não se esconda, deixa Deus te usar. Deus te escolheu, Deus te chamou, o Senhor te ama, o Senhor tem coisa para a tua vida, glória a Deus. Seja abençoado, seja abençoada, seja abençoado, seja abençoada, em nome do Senhor. E que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos digam. Amém. E todos digam. Amém. Com alegria, todos digam. Amém. Cumprimenta o seu irmão e a sua irmã com a paz do Senhor. Deus abençoe, Deus abençoe.